Vamos falar sobre as tretas do momento, do mundo estudiando, política e tal. Wilker Leão será preso, terá que pagar indenizações para todos os professores para a UNB, né? UNB, Universidade de Brasília. Será que Nando Moura vai fazer as pazes com o que ele chama de agora Arthur Paulo, né, Duval mais, né? Será que temos golpe? Será que tivemos golpe do mito? Será que a clã Bolsonaro é culpada? Os filhos, a prole? Sobre isso nós vamos falar. E também, no finalzinho, a gente fala um pouco mais de alguns detalhes do Álvaro Borba, porque eu não falei no outro vídeo, devia ter falado. Porque dá a entender assim que eu não fui tão empático a ele. Eu comecei a comentar de outra forma. Muito bem. Antes, porém, de eu comentar sobre todos eles, nós vamos rever esse vídeo aqui. Eu vou colocar esse vídeo ainda em volume 2. Para ser rápido, senão demora muito, porque é 16 minutos, imagina só. No qual eu falo, dou umas pinceladas sobre o golpe do mito, golpe entre aspas. Falo aqui só para você ver, essa capinha aqui é interessante ou não é interessante. Nessa capinha aqui aparece Alexandre de Moraes aqui com a pica das galáxias, não é? Como se ele fosse o pica aqui, eles ironizando no grupo WhatsApp a turminha do golpe, mandando assim, emotion do Xandão dessa forma pejorativa. Bem, então nesse vídeo eu falo um pouco sobre essa questão do golpe, Nando Moura e o Wilker Leão. É de uma semana atrás esse vídeo. Golpe, Bolsonaro, Wilker Leão, Nando Moura. É sobre esses que nós vamos falar. Vejam só, sobre o golpe do mito, planejamento. Realmente aconteceu? Muitos estão até fazendo meme dizendo que nada aconteceu, que não foi executado. O Bolsonaro disse que não fez nada. Inclusive, os próprios aliados chamaram o Bolsonaro de um covardezão, medroso, porque não implementou o golpe, que já estava praticamente preparado. E Bolsonaro tenta sair pelo fato de ter tentado um estado de sítio quando ainda estava no poder. Alega que nada poderia ter acontecido porque ele não destituiu o governo do Lula, que assumiu só em 2023 e em 2022 ainda era dele. Só que o fato é que o Bolsonaro não pensa que o Lula já estava diplomado, já estava eleito e já estava diplomado, então pode se encaixar. Agora, talvez o alibizinho dele, sabe qual seja? A própria fala, ou as falas dos militares dizendo que ele é um covarde, é um frouxo, pelo fato de não ter feito o que eles queriam. Então, ali pode ter uma benesse. Realmente houve a tentativa, mas não foi feita. Mas, mesmo assim, Bolsonaro está com medo da prisão, capaz de fugir do Brasil. Agora pense cá com os seus botões. Se os próprios mitinhos foram presos, imagina o mitão, o chefão. E você está vendo uma thumbnail, talvez dessa forma aqui, como que está o celular, você não veja. Mas nessa thumbnail, se você perceber, é o que vazou da própria investigação, no qual ele fazia bonecozinhos do próprio Alexandre de Moraes, e ele estava lá nos emotions com a cabeça de pênis. A cabeça dele era um pênis. Olha só. Aí vocês acham que o Alexandre de Moraes vai ter pouca ou muita raiva com relação a isso? Sabendo que ele estava fazendo essas patifarias com o nome dele, nos grupos de WhatsApp, chamando ele de pica. Lembrando, pica da galáxia, se eu não me equivoco, foi o outro de Paula, deve ter tido mais gente, que chamou ele de cabeça de ovo, foram processados e tiveram que pagar uma indenização. Então imagina, você escrevendo aquilo ali e o Xandão vento, né? Como tá vazando agora. Vocês acham que o Xandão vai aliviar? Não vai aliviar, de maneira alguma. Uma outra coisa a ser dita também. Agora a direita está se movendo para o impeachment do Xandão. Não tem jeito, ainda que possa ter a maioria, não tem jeito. Era para ter feito na época do Lava Toca. E o santo Flávio Bolsonaro não quis, dizendo o seguinte: a quem interessa agora uma CPI, isso vai atrapalhar o país. Agora, como ele está na reta, ele mandou o Xandão para puta aqui, né? E está xingando e está falando. Mas na época que ele teve a possibilidade, era só, me parece, ele votar favorável para a abertura da CPI, não fez. Então, uma série de erros. Tem uma expressão no direito que diz: o direito não socorre aos que dormem. O cara do Rio vacilou, ainda mais o legislativo faz a lei, ainda mais ele tendo poder para abrir uma comissão parlamentar de inquérito, chamada CPI. Quem entende de direito sabe muito bem o que eu estou a falar. Então, você percebe que, ainda que não teve execução do golpe, mas o planejamento já quer dizer muita coisa. 2. Bolsonaro e os demais 30 e pouco foram indiciados. 3. O teor das conversas dá a entender que o próprio Bolsonaro seria o mentor intelectual de todo o esquema. Só não teve a coragem para executá-lo. Isso vai pesar para ele com toda certeza. Uma outra coisa também a ser dita. O próprio Bolsonaro foi para os Estados Unidos, isso está comprovado até, e é o que a Polícia Federal diz, para se esquivar de toda a responsabilidade do que os baderneiros de 8 de janeiro fizeram. Assim sendo, ele poderia ter sido preso. Não foi porque estava nos Estados Unidos assistindo de camarote. Agora, às vezes, tem justiça nisso. As pessoas que foram lá induzidas ao erro, a fazer aquela palhaçada toda lá, pegando
altas condenações e ele livre, leve, solto no momento. Como agora, os militares sendo presos e ele ainda livre, leve, solto. É só para você parar para analisar. Que não dá para fazer o que os outros mandam, com incentivo. Não dá para fazer nada fora daquilo que o próprio mito dizia. As 4 linhas da Constituição. Brasil paralelo aí, calma, agora voltando. Quer dizer, uma hora tudo chega. Não adianta mentir, não adianta ter perfil fake, não adianta stalkear, não adianta, de certo modo, stalkear o próprio Alexandre de Moraes aí com os bonequinhos e outras coisas que fizeram. Não adianta ir lá defecar na mesa dele, destruir todo o cenário, ou melhor dizendo, onde que era lá mesmo, o STF. É você que você tem. Não adiantou para essa turma que está numa lavagem cerebral grande? Não adiantou de nada. Agora vamos para o outro fato. O Wilker Leão e o Nando Moura, a briguinha aí. O Wilker Leão diz que não dá nada em gravar os vídeos que está gravando na sala de aula para mostrar a doutrinação, e o Nando Moura dizendo que pode dar problema. Bom, depende da decisão do juiz, da juíza, depende da cabeça do juiz, da juíza. Pode pensar que não tem nada a ver, porque não tem lei que proíba, mas, por outro lado, pode pensar exatamente pela lei infraconstitucional, abaixo da Constituição, da própria escola que veda gravações, ou que constrange o professor, por conta das gravações. Lembrando que o próprio professor processou ele por ameaça e outros crimes. Na verdade, prestou um boletim de ocorrência que ele vai responder, e, enfim, dentre tantos outros que ele tem. Ele tem, o Wilker, uma fé inabalável, vamos dizer assim, né? Que a gente vai vencer todos os processos, não perde um, sei. Às vezes dá sopa pro azar, nem sempre a gente pode pensar desse modo. E então tá a treta entre os dois aí. Eu pondero pelo equilíbrio. O Nando Moura tem verdade no que diz, certo ponto. O Wilker tem um pouco também, mas eu penso que com os meus botões não vai dar certo ele tentar gravar todas as aulas e fazer recorte delas até o fim do curso, ele vai ser penalizado, com certeza. Uma coisa é você fazer um vídeo específico de uma aula de alguém e postar, ou relatar. Uma outra é ficar gravando, ainda que seja ele próprio, não as outras pessoas, mas tá o áudio ali. E às vezes ele, não vou dizer manipulando, mas comentando favorável a uma suposta doutrinação, que a gente sabe que existe sim nas universidades, principalmente na esquerda. Deve ter agora universidades pró-direita. Que a escola sem partido do Miguel Najib é muito maravilhosa, mas na prática dificilmente se cumpre. A teoria é outra. O Mito, por exemplo, prometeu muitas coisas e não cumpriu nada. O que ele cumpriu é aquilo exatamente que ele sempre cumpria, ser do centrão. Não era do centrão, por exemplo. Eu sei que falar essas verdades que estão estampadas nos jornais, estão estampadas em comentários de gente equilibrada, seja de direita, seja de esquerda, não traz a conscientização de que o Mito tenha erros, porque ele seja uma pessoa com falhas. Ele tem que ser o quê? Inquestionável, ou pelo menos é, o santo beato perfeito. Que não é, de certo modo. Okay? E aí está a investigação da própria polícia nesse sentido. Então, se os pequenos já são penalizados, imagina os grandes. Pode ser que não dê nada se o Mito fazer um acordão aí, a PGR vai dar uma analisada na denúncia, só para o ano que vem, obviamente, e o Mito se safa. Mas, por outro lado, o que acontece? Vai tentar ir em maneiras para que, no mínimo, ele continue inelegível como já está por 8 anos. Não adianta alimentar esperanças. É 8 anos. Não adianta ficar esperando mais 72 horas. É 8 anos. Não pode se eleger em 2026, nem em 2030, nem em 2034. É 8 anos. 2034 acho que dá, né? É porque se for considerado 2008, em 2032 está liberado. É essa a situação dele. Ah, mas o Lula estava parecido a isso, saiu da cadeia em 2 anos. Pode ser que tudo aconteça. O Mito nem vai para a cadeia, se for pouco tempo por lá. No Brasil, nós temos surpresa para acontecer. Agora, uma pergunta: será que o Mito vai aceitar a prisão se aconteça? Que aconteceu até com Michel Temer. E a prisão é preventiva, não é por conta necessariamente de sentença. Pode acontecer. Michel Temer foi preso preventivamente, se eu não me engano. Foram 3 ou 5 dias. Se o Temer foi, se o Lula foi, por que o Bolsonaro não vai? E se for, é o terceiro presidente da República a ser preso. Lula, Temer e agora ele. A Dilma foi impeachmentada, o Collor não me lembro se foi preso naquela ocasião, acho que só foi impeachmentado também, em 1992, quando assumiu o Tamafran, 92, 94, aí em 95, em 94, veio o governo, então, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi até 2020, não, 2002. Em 2003 começou o PT. Esse é o cenário, essa é a situação. Do golpe, aliás, falavam na época da Dilma que houve golpe, tiraram ela, no fundo, a Dilma também já saiu daquela loucura de ficha limpa e de ficar inelegível, né? Ela é elegível. Tá? Não sei se ela já se candidatou a deputado, alguma coisa meio que fora, mas ela pode se candidatar assim. Então é assim, a gente fica no mesmo saco. Uma hora o PT entra, uma hora o outro lado entra, uma hora ele solta um, outra hora prende o outro, e é assim que funciona. Agora não dá para resolver nada à base da emoção, dos paus e dos porretos, da indignação louca, e não adianta escamotear e condenar que tudo aparece, as evidências, e a justiça vai fazer a parte dela. O Mito está fisgando os dedos para que nada aconteça contra ele, talvez não aconteça. Mas, se acontecer, segundo as comprovações, até é, de certo modo, fundamentado tudo. Agora, a pergunta é que o pessoal vai fazer acampamento na frente do presídio, igual fizeram para o Lula, do Bolsonaro. Lembrando que eu não estou torcendo nem para a absolvição e nem para a condenação do Bolsonaro, mas que a justiça seja feita. Lembrando que é um crime grave, atentado contra o Estado Democrático de Direito, é golpe. E segundo o que a polícia falou, o Bolsonaro tem que pegar de cadeia 28 anos de prisão. E 28 anos de prisão, como nós estamos na nova configuração, com mais a pessoa pode ficar presa 40 anos, olha só, apenas 12. E aí, para progredir de regime, seria inicialmente fechado, cara, o que a polícia pede, não quer dizer que a sentença será assim. Pode ser que até seja privado tudo. Mas todas essas possibilidades são, ou devem ser analisadas. Enfim.
a histeria coletiva culminou nessas sanções todas e cada vez mais o que? Censura, certo? Como nesse caso do Wilker Leão, pode dar, sim, o contrário, o efeito colateral, e ter mais censura por conta das gravações, ou aquilo que a gente pode chamar de radicalismo, extrema esquerda, direita, enfim. Vou dar aí o comentário, meus caros, referente a tudo isso. Abraço e até a próxima. Então, foi um comentário na época sobre o caso. Aliás, uma semana atrás, né, mais ou menos, por aí. Sobre o Wilker Leão, sobre o Nando Moura. Eu não mudo o que eu disse. Está dito, está dito. Só que o que acontece? Ainda tanto o Nando Moura como o Wilker Leão estão a falar, a discutir acerca disso. Na minha opinião, talvez não pegue prisão, talvez não seja preso, mas seja banido da universidade, o Wilker Leão, e pague uma baita de uma indenização para os professores ou quem ele caluniou, injuriou, qualquer coisa que ele possa ter feito ali. Inclusive, tem até eu andei vendo um promotor de justiça dando razão para o Nando Moura. Muito bem. Sobre a treta do Nando Moura com o Arthur Duval, bom, o Nando Moura, de certo modo, está com razão, porque o MBL é contra o fundão eleitoral e a turminha do MBL se elegeu com fundão eleitoral. Agora, os candidatos, pelo menos uma se elegeu, não sei se o outro, o tal do Renato, se elegeu também, Materatos, né? Materatos, né? Materato. Se elegeu com fundão eleitoral e eles eram contra o fundão eleitoral. Aí também o Nando falou sobre a mudança do próprio slogan ou da sigla, que dá a entender que é 13, e aquela coisa toda. Isso aí, e menos. Agora, primeiro fato deles serem contra o fundão eleitoral e pegar, agora nessa última campanha, é muita hipocrisia, lamentavelmente. E ainda referente ao golpe, a situação, é o que mais falam do Bolsonaro. O Bolsonaro até pediu perdão, já ajoelhou para o Xandão, para ver se o Xandão não coloca ele na prisão. Claro que a PGR precisa denunciar, e tudo indica que se denunciar vai ser o Xandão que vai decidir também, mesmo sendo vítima, que, ao meu modo de ver, não é correto isso. Lembrando que um casal, acho que na Itália, vamos colocar a Europa, que eu não me recordo mais o país, que ofendeu o Xandão, fez um pedido formalmente de retratação e o processo foi arquivado. Bolsonaro está analisando isso, se pode acontecer isso. Mas lembrando, tem muitas falas claras e evidentes de Bolsonaro atacando o STF, especialmente a pessoa do Alexandre de Moraes. E pode ser tudo uma questão de vingança, como eu estava dizendo naquele vídeo ali, que tudo que os bolsonaristas, os bolsominions, os mitins fizeram, você acha que o Xandão não vai se vingar? Fizeram contra ele, fizeram para ele, e principalmente agora com esse plano de dar fim nele, no Geraldo Alckmin, no Lula, complicado. Vamos ser lógicos, racionais. E sobre o Álvaro Borba, eu esqueci de falar, eu estava vendo até um vídeo do Nando Moura, dizendo uma coisa que eu não percebi só quando eu fui no canal do Álvaro e vi lá na postagem. Parece que até a esquerda esqueceu o Álvaro, porque ele não foi, talvez, entre aspas, competente para combater ou vencer o debate contra o Arthur Duval, e falou algumas coisas lá que não agradaram. Depois teve outros problemas pessoais que degringolaram a sua vida, culminando na separação, no divórcio, no qual a Ana ficou com praticamente tudo, o estúdio, ficou com a casa, e ele está sem eira, sem beira. Claro que ele tem um público que é fiel, que gosta do trabalho dele. Deu uma entrevista para o My News, para a conhecida Mara Luque. Quem é da CBN, eu gosto da CBN, sabe que ela tinha um boletim, acho que ainda tem, lá. Eu estava muito quando eu acompanhava, já faz algum tempo que eu não acompanho mais a Mara Luque. E então ele recebeu represália tanto da esquerda como da direita, por isso a situação dele. Mais a separação, isso realmente afeta o psicológico, que é só Deus para ajudar ou
buscar muita força positiva, pensamento positivo para vencer nesse exato momento, e é isso que eu desejo. Eu não esqueci, eu não falei isso naquele vídeo. Eu desejo que ele se recupere aí, que ele consiga vencer essa barreira, que não é fácil para ser ninguém, vamos ser francos, essa é a grande realidade. E vida que segue, conforme o próprio Álvaro disse, que agora vai seguir com o canal dele, e a esposa com o Meteoro. Pode ser que ele apareça uma vez ou outra no Meteoro, mas é para a esposa. Ok, meus caros, era isso então para falar. Abraço e até a próxima.